Irmãos, é uma alegria ver tanta criança aqui na frente, não é? Vida para a nossa igreja, glória a Deus. E que Deus vai orando aí pelo pessoal da equipe lá também. Vai ser louco, né? Irmãos, quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Versículos 27 a 32. Se você estava na semana passada, nós vimos Jesus chamando Simão Pedro para segui-lo. E hoje nós vamos ouvir o chamado de outro discípulo de Jesus, também muito importante, inclusive escreveu um dos evangelhos, o Evangelho de Mateus. Nós vamos ouvir falar sobre o chamado de Levi. É isso mesmo, Mateus e Levi são os mesmos. Nós vamos ouvir falar um pouquinho do seu chamado lá em Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Eu peço que você preste bastante atenção na leitura que eu farei desse trecho da palavra. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos com o coração cheio de fé. Clamamos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a sua palavra ministre ao nosso coração. Que o Santo Espírito ministre ao nosso coração pela sua palavra. Que eu seja aqui porta-voz, servo do Senhor, usado para abençoar a vida da tua igreja. Fala também comigo, enquanto falo com o teu povo, Pai. Ministra aos nossos corações, nos ensinando, nos moldando, nos tirando da zona de conforto, nos provocando a mudança. Mudança que é o melhor caminho para cada um de nós. A sua palavra fala para nós, para que nós tenhamos vida abundante. E nós desejamos isso, Pai querido. Nos ajuda, então, a responder à sua palavra de maneira obediente aos seus preceitos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Esse trecho, então, que nós lemos, fala do chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Levi era o nome dele, e ele, um publicano, estava sentado na coletoria. Já vou explicar o que é esse publicano. E Jesus passa por ele e fala: vem comigo, me segue, vem andar junto comigo. E o texto diz que ele largou tudo que ele tinha, tudo que ele estava fazendo. Ele estava no meio do trabalho, ele estava no meio do expediente, ele largou tudo e foi atrás de Jesus, foi seguindo Jesus. E não contente em simplesmente seguir, convida Jesus para sua casa. Ali ele dá um banquete, uma festa, chama outros colegas de profissão e mais as suas famílias e outras pessoas que ele conhecia. E ali eles têm uma grande celebração, onde ele pode compartilhar Jesus. Mas os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas ficaram completamente descontentes com isso. Como que Jesus, que se diz tão bom, ensina coisas boas, se diz o Filho de Deus, estava comendo com pessoas daquele tipo, sentando na mesa com pessoas tão impuras? Como que Jesus podia então frequentar a casa de Levi, um homem tão indigno aos olhos desses fariseus? E Jesus toma a palavra, como diz o texto, e diz: eu não vim para esses que acham que está tudo bem. Aqueles que estão bem, de saúde física e espiritual, não precisam de solução, de cura. Eu vim para aqueles que são pecadores, para que eles possam se arrepender. O chamado de Levi tem várias lições importantes para nós nessa noite. Eu peço que você preste bastante atenção. Assim como nós vimos no chamado de Simão Pedro, a grande mudança que Jesus faz na vida dele, aquele homem que parecia não ser nem um pouco merecedor aos olhos das pessoas, de ser chamado por Jesus e tem a sua vida completamente transformada. Com Levi não foi muito diferente, mas tem situações peculiares do chamado de Levi, e eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que eu vou trazer nessa noite. Em primeiro lugar, explicar o que é um publicano. Um publicano é um funcionário público. Ele era um servidor público de Roma.
Israel e toda aquela região da Judéia estava debaixo do Império Romano. Não só aquela região, mas uma boa parte da Ásia, da Europa, do norte da África, todo ele dominado por um único império. Roma era a grande capital desse império. O domínio de Roma se espalhava por toda essa região, inclusive ali nessa porção do Oriente Médio, e os soldados romanos circulavam livremente nas ruas, garantindo a estabilidade do império. Mas o império tinha essa curiosidade de que Roma adentrava as culturas sem interromper a forma como elas funcionavam. Eles se faziam presente politicamente, se faziam presente por meio da esfera civil, mas eles não interferiam na religião, na cultura tão intensamente a ponto deles se sentirem não identificados mais com a sua cultura natural. Por isso existia uma certa, ou pelo menos uma aparente liberdade em um judeu ser judeu, falar da sua língua, mas é fato também que, por exemplo, a língua grega se tornou a língua vigente em todo o Império Romano, e eles falavam então essas duas línguas. Era comum que as pessoas soubessem falar a língua grega, porque onde eles fossem no Império Romano era essa a língua conversada, mas era comum também que cada um permanecesse falando a sua língua da sua origem. Ali naquele caso, o aramaico, o hebraico, as pessoas conheciam ainda essa língua. Mas os publicanos, então, eram funcionários que vinham destinados por Roma a coletar os impostos, a cobrar as pessoas ou a ficar mesmo na coletoria dizendo quanto a pessoa devia e quanto ela devia pagar. Imagine você que num governo do estilo de Roma, os impostos não deveriam ser muito baratos, né? Se nós que vivemos numa república democrática do Brasil, pagamos muitos impostos, imagine qual é o tipo de mando de um imperador. É claro que o povo pagava muito imposto e eles eram extremamente descontentes com isso. Só isso já era suficiente para um publicano ser muito odiado. Esse, com certeza, era o típico funcionário público mais rejeitado por toda a sociedade. Sendo ele romano, sendo ele estrangeiro, não importa. As pessoas não gostavam dos publicanos. Primeiro, porque eles faziam eles pagarem imposto para Roma. Existia um conflito até mesmo moral. O entendimento dos judeus é que isso era algo que infringia regras morais. O entendimento deles pela lei mosaica dizia que eles não deviam pagar tantos tributos, ainda mais para um homem pagão, que se dizia Deus de toda aquela gente, de todo o seu império. Além disso, quando você olha para a vida de Levi, que já era não quisto pela sua profissão, ele era alguém do povo, um judeu que se tornou funcionário de Roma para cobrar o seu próprio povo e sustentar um império que oprimia a nação dele. Que sensação de ingratidão, não é verdade? Você olhar para alguém do meio dos seus que se presta a fazer um serviço contra a sua própria família. Então Levi, com certeza, era muito malquisto por todas as pessoas, porque ele acumulava essas duas questões. Era publicano e era do meio do povo de Israel. Ainda tinha uma outra questão. Se você lembrar comigo da história de um publicano famoso também, que até virou uma música de gosto duvidoso, o Zaqueu, que quer subir mais alto que puder. Esse Zaqueu. Zaqueu era um publicano também, cobrador de impostos. E a história de Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar, Jesus chama ele, conversa com ele, e ele tem ali um grande encontro com Cristo, a sua vida é transformada, mas eu quero me deter ali no final. O que Zaqueu faz quando ele se arrepende dos seus pecados? Ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais daqueles de quem eu roubei. Por que ele resolve fazer isso? Por que isso é tão significativo? Porque era um hábito, um péssimo hábito dos publicanos, roubar. O que eles faziam? O imposto era 10, eles chegavam no cidadão e falavam, é 15, 5 ficava para ele, 10 ia para o Império Romano. Se ele gostava mais da cara, a sandália era de mais qualidade, a túnica era um pouco melhor, ele falava, é 20, 10 ficava com ele e 10 ia para o Império Romano. Os publicanos eram muito ricos. Imagine você, um povo que era oprimido, de maioria pobre, ver um dos seus enriquecer às custas do próprio povo. Levi provavelmente não era um pobretão, vivia numa boa casa e tinha uma boa quantidade de dinheiro. Além de ser um funcionário pago por Roma, se ele não era dos corretos, ele tirava uma porcentagem para si. Mais uma vez, outro motivo para ser completamente rejeitado. Alguém que tira do povo, alguém que é do meio do povo e continua fazendo favor àqueles que oprimem o povo, e alguém que ainda rouba
diante do seu próprio trabalho. Quantas indignidades em um homem só. Que situação. Levi era o candidato mais improvável, o currículo mais sujo que tinha para ser discípulo de Jesus. Você não acha? Os fariseus também achavam. Os nossos olhos dizem para a gente que ele é completamente indigno. E é natural que se alguém chegasse para você e dissesse, pastor, ou dissesse para mim no caso, né, pastor, eu tenho um irmão aqui especial, ele veio de outra cidade, é meu amigo, ele rouba muito, ele gosta de fazer coisa errada, ele bate na esposa, expulsou 3 filhos de casa, bebe muito, vive na sarjeta, mas ele dá um ministro de louvor excelente. O que o senhor acha de colocar ele para cantar domingo? Que proposta indecente, não é verdade? Eu não preciso nem fazer uma avaliação, eu creio que a maioria, pelo menos de nós, vai achar que ele realmente é indigno. Pense que essa era a mesma proporção do olhar dessas pessoas para Levi. Como que Jesus diz ser alguém tão bom e chama alguém tão sujo e vai na casa dele ainda comer? Não vale, não dá certo. Os coletores de impostos podiam até correr risco de vida, de tão malquistos que eles eram. E mais adiante, na história lá do povo judeu, inclusive teve um grupo que se organizou justamente para lutar contra o imposto e para expulsar esse tipo de profissional do governo, do império, do meio dos judeus. Jesus faz um grande contraponto quando ele passa pela coletoria e chama o homem mais sujo para seguir-lhe. No fundo, as pessoas reprovavam isso, é verdade. Mas aqueles que olhavam para si mesmos e falavam, tem tanta gente boa por aí, né? Imagine você que talvez deve-se um ataque de consciência em Levi, quando ele deitasse a cabeça no travesseiro, e aqui, conjectura minha, né? A palavra não fala isso. Ele pensasse, puxa, mesmo que hoje eu quisesse me arrepender, voltar atrás e largar essa vida, dificilmente as pessoas me aceitariam. Então é melhor eu continuar assim mesmo, pelo menos eu garanto um bom prato de comida na minha mesa todos os dias. Quanta gente, com certeza, não pensava assim como Levi também. Se via no meio de pecados como a mulher adúltera, ou se via no meio da prostituição como aquela que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Ou aqueles que eram pobres da sarjeta, que viviam em busca de esmolas na beira do caminho, que também são encontrados por Jesus e curados das suas mazelas. Quantos deles olhavam para si e diziam, eu até poderia sair dessa vida, mas agora eu já me enfiei tanto nela, que mesmo que eu quisesse voltar, as pessoas não entenderiam, não me aceitariam mais. No fundo, tinha muita gente que quando olhava para aquilo que Jesus estava fazendo, dizia, tem uma esperança para mim, se o publicano foi chamado por Jesus, quem sabe ele me note. Quem sabe ele olhe para mim e diga, vem, me segue. Quem sabe haja esperança para mim também, mesmo com tudo que eu já fiz de errado até aqui. Quem sabe mesmo no meio da minha lama e do meu pecado, aquele que diz que é o Filho de Deus, também me chame para andar junto com ele. A indignação, pelo menos nessa narrativa, não vem do meio do povo. Ela vem da elite religiosa. O texto fala para nós que quem se incomoda são os fariseus e os escribas. Justamente aqueles que mais estudavam, mais conheciam a palavra, mais tinham lido salmos, mais ouviam a história de Abraão e contavam uns para os outros e estudavam sobre aquilo. Aqueles que conheciam melhor a trajetória de Moisés e de todo o povo pelo deserto e de todas as maravilhas que Deus fez. Aqueles que sabiam de cor o livro dos profetas. Justamente esses que ficaram extremamente incomodados por Jesus ter mostrado misericórdia com um homem tão pecador. O povo, talvez de alguma forma, tinha se identificado. Por isso que eles se achegam tão facilmente à casa de Levi, que faz um banquete com pecadores e publicanos, para que eles possam ouvir Jesus. Eu quero trazer para você e para a minha vida, para a sua e para a minha vida nessa noite, 3 lições a respeito do chamado de Levi, desse trecho que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O primeiro é ter a convicção de que quem chama é Jesus. Não é o pastor que chama você, não é seu amigo que chama você para andar com Jesus, não é seu pai, a sua mãe, o seu irmão,
o seu avô, a sua avó, o seu cônjuge. Não. Quem chama você para ser da família da fé é o próprio Cristo. Ele é que passa onde você está, no seu trabalho. Ele é que passou por você um dia e até usou a boca de alguém que você conhece. Mas foi Ele mesmo que te chamou e disse: vem, me segue, seja meu discípulo, caminhe comigo. Essa palavra segue-me, ela significa exatamente isso. Venha andar na mesma estrada que eu vou andar. Venha trilhar o mesmo caminho que eu vou trilhar. Venha copiar os meus passos. Jesus é quem chama cada um de nós. Jesus é quem vai ao encontro de Levi, na situação que Levi está, no meio da coletoria, no meio do seu trabalho, enquanto talvez ele estivesse praticando algum roubo, fazendo um cálculo errado para poder cobrar mais. É nesse momento que Jesus vai até Levi e fala: vem e me segue. Venha caminhar essa jornada comigo. Jesus é quem toma a iniciativa e é sempre Ele que toma a iniciativa na nossa vida. É sempre Ele quem se revela a nós. É sempre Ele quem abre o espaço para receber um pecador. É sempre Jesus que faz esse ambiente. Nada além do sangue de Jesus, não foi isso que nós cantamos? Que nos lava dos pecados, que nos faz brancos como a neve, que nos torna amigos de Deus. Nada além de Jesus. Ninguém mais. O seu amigo pode ter sido uma bênção na sua vida, o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, mas a sua salvação é por meio de Jesus. E é só Ele que pode te chamar. E é por isso que não adianta a gente ser da igreja, não adianta a gente ficar vindo à igreja se a gente não ouvir o chamado de Jesus. E tem muita gente que é amigo do crente, é filho do crente, é irmão do crente, frequenta o espaço dos crentes, mas nunca ouviu o chamado daquele que é o dono da família, o Pai eterno. Nunca ouviu a voz de Deus dizendo: vem e me segue. É Jesus quem nos chama. Mesmo que nós sejamos publicanos, como Levi, mesmo que nós sejamos odiados, excluídos, diferentes, complicados demais, muito problemáticos, mesmo que a gente tome alguns remédios para manter a estabilidade mental, mesmo que a gente tenha feito coisas escusas, que se as pessoas imaginarem, elas jamais conversariam conosco de novo, Jesus nos chama. Ele passa exatamente onde a gente está e nos chama. A gente precisa lembrar disso, porque às vezes a gente olha para o nosso redor, e como eu falei, inclusive no tempo de contrição, a gente às vezes olha para a igreja e chega alguém que parece diferente demais, desajustado demais, meio esquisitinho, sabe? Estranho, complicado demais. Não parece muito com a gente. A gente está tão já acostumado um com o outro, para que trazer um estranho no nosso meio? Porque a gente acha que é a gente que vai dizer quem pode entrar na igreja ou não. Às vezes a gente acaba agindo como se a gente tivesse a certeza de que se a gente excluir, a gente não corre o risco de ser crente do lado dele, daquele que a gente não gosta. Quando a igreja não é nossa, quem chama é Jesus. Quem diz quem pertence à igreja é Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Quem diz quem é de dentro e quem é de fora é Jesus. E Jesus chama, todos os dias. Ele não para de chamar, Ele chama gente nova o tempo todo. Hoje cedo eu estava com o João Paulo, sentado lá atrás, e eu falei: João, sabe o nome daquela pessoa que está sentada ali na frente? Ele falou: pastor, eu só faltei semana passada, já tem um monte de gente que eu não sei quem é. Jesus está chamando gente o tempo inteiro. Sempre tem gente nova no nosso meio, e graças a Deus por isso, a ponto da gente não conseguir decorar os nomes. Mas quantos passam e não ficam muito tempo? Porque a gente faz questão de achar que não pertence a nós, que não é digno de andar conosco, é publicano demais para o nosso gosto. Quantas vezes a gente age como os escribas e fariseus e fala: a gente já tem uma elite espiritual formada aqui na igreja de Tarumã, você não cumpre o perfil, pode ir para a próxima igreja, ou para onde você quiser. Quando a gente rejeita um visitante, é isso que a gente está fazendo. Quando você não sai da sua zona de conforto para simplesmente cumprimentar um irmão que visitou essa igreja pela primeira vez. Ah, pastor, mas como que eu vou saber? Não sei. Sabe como que você faz? Sai cumprimentando todo mundo que você puder. Garanta que pelo menos todos vão ouvir uma palavra de acolhimento. E é claro que tem rostos que você já conhece. E talvez tenha gente tentando se entrosar, já tentou uma, duas, e está quase dizendo: acho que hoje é o último domingo que eu vou tentar. Eu sei que tem gente que já foi aqui muito bem acolhida e tem umas histórias de acolhimento maravilhosas no nosso meio. Eu fico muito feliz por isso.
Mas eu já recebi várias mensagens de gente dizendo: pastor, a gente não se encaixou muito. Tentamos várias vezes. E a gente não se sentiu incluído. Isso me entristece. Porque eu sou dessa igreja. Eu também não incluí. Não é verdade? Me entristece. Aqui tem que ser casa de acolhimento, aqui tem que ser lugar onde Jesus chama. E não a gente seleciona. Tem que ser lugar de união, de amor. Essa verdade que Levi nos traz no seu chamado, que Jesus nos traz pelo chamado de Levi, é muito forte para nós. E tem tudo a ver com a gente. Porque a gente às vezes deixa passar alguns publicanos que Jesus chamou. E talvez a gente perca a oportunidade de ter pessoas que vão escrever um evangelho. Não estou dizendo aqui que eu preciso escrever mais um evangelho, né? O cânon bíblico já cessou, mas eu quero dizer que às vezes a gente perde de ter no nosso meio pessoas que Deus vai fazer coisa maravilhosa na vida deles. E a gente podia ter participado, mas a nossa arrogância não deixou, porque a gente achou que era a gente que escolhia quem pertence e quem não pertence. Jesus é quem chama. Jesus é quem chama, Ele é o dono da igreja. E Ele chama você hoje para segui-lo. Ele chama você hoje para segui-lo de perto. Mesmo você que se sente publicano demais. Mesmo você que talvez já tentou várias vezes. Eu sei que tem gente aqui que está visitando a gente pela primeira vez. Jesus chama você para fazer parte do corpo dele, fazer parte do nosso meio. E eu espero que você se sinta acolhido e bem-vindo aqui também. Jesus te chama não só para fazer parte da igreja de Tarumã, mas te chama para ser parte do corpo de Cristo, do reino de Deus, para ser chamado filho de Deus pelo seu sangue. Isso é tão maravilhoso que nos leva a uma segunda lição, a partir daquilo que Levi faz. Levi tem tanta alegria na transformação que ele prova de ser chamado pelo Filho de Deus para segui-lo, que ele faz uma festa, uma grande festa. E ele faz dessa festa uma grande oportunidade de compartilhar Jesus com outros publicanos, com outros indignos, com outros excluídos, com outros que não são merecedores aos olhos dos escribas e dos fariseus. Levi, abastado que deveria ser, deve ter feito uma boa festa. E ele falou: amigos publicanos, hoje vai ter um jantar muito especial na minha casa. Compareça. Venham. Tem um amigo meu, um novo amigo que eu conheci, que tem coisas maravilhosas para ensinar para vocês. Ele coloca Jesus na mesa e junto com Jesus ele coloca outros iguais a ele, excluídos, rejeitados pela sociedade, malquistos pelo povo, odiados pelos escribas e fariseus. Junto com eles talvez chame amigos, família. O fato é que tinha muita gente por ali, com quem Levi partilhou Jesus. A alegria de termos sido chamados por Jesus deve contagiar o nosso coração todos os dias, a ponto da gente pegar tudo aquilo que Jesus já nos deu, sejam as riquezas, sejam o conhecimento, seja a nossa rede de contatos, e tudo isso utilizar como uma grande oportunidade, um instrumento de compartilhar o Evangelho, de compartilhar Jesus, chamar pessoas para a nossa mesa, para mostrar para elas quem é o nosso melhor amigo, quem foi que chamou a gente para segui-lo e que mudou a nossa vida por completo e que pode mudar a deles também. Nós devemos utilizar a ferramenta que Deus nos deu do conhecimento no nosso trabalho, seja qual profissão você tenha, para compartilhar do Evangelho. Nós devemos com grande alegria usar do ambiente familiar para ser luz e em um momento oportuno proclamar o Evangelho dentro da nossa casa. Nós devemos utilizar dos nossos contatos sociais, dos nossos amigos de infância, do trabalho, da faculdade, da escola, os novos amigos que a gente faz, a habilidade que a gente tem de conversar ou mesmo de silenciar, para no momento oportuno partilhar do Evangelho com essas pessoas, apresentar-lhes Jesus, sentar com eles e partilhar Jesus. Foi isso que Levi fez, e ele fez rápido. Foi a primeira coisa, o primeiro ato dele de convertido foi partilhar o Evangelho, partilhar Jesus. Ele literalmente compartilhou de Jesus com as pessoas, da presença física, da própria voz de Cristo. Ele foi ágil em levar Jesus a conhecer, aos outros a conhecerem Jesus. Jesus nos chama então, e nossos atos devem ser usados, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que nós já recebemos, como instrumento para compartilhar o Evangelho. Seja numa festa de aniversário na sua casa, seja numa tarde para assistir filme com seus amigos,
ou um jantar com estes mesmos amigos, ou um futebol, ou uma saída com as amigas, num sábado à tarde, uma festa de família, no ambiente de trabalho, quando você tem a oportunidade de dar conselhos para alguém, ajudando um necessitado, tudo isso passa a ser meio de propagação da mensagem do Evangelho. E observe bem que essas coisas elas não são o Evangelho, mas são meio de proclamação do Evangelho. Fazer coisas boas não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar claramente a mensagem de quem Cristo Jesus é. Mas é verdade que todas essas oportunidades de fazer o bem são instrumentos de Deus para abrir portas para que a gente possa compartilhar do Evangelho. E é desafiador. É desafiador porque nós vivemos num mundo conturbado, perdido, muito crente. Hoje eu conversava com minha irmã pela manhã e a gente falava sobre isso, como as pessoas estão aceitando de tudo. O espiritualismo, ele se tornou algo bonito, que se torna ainda mais difícil pregar o Evangelho, porque ela fala, ai que bom, é verdade. Escuta, bebe daquilo que você fala, mas ela sai dali, bebe de outro, e bebe de outro, e bebe de outro, e tudo é válido. Na casa dela tem cristais, amuletos, estátuas, Bíblia, tudo misturado. Quando Jesus chama para a gente seguir exclusivamente a Ele. Porque Ele é o único caminho. Nada além do sangue de Jesus. Nada mais pode nos ligar com Deus. E é esse Evangelho que nós precisamos pregar. É isso que as pessoas precisam ouvir. Elas precisam receber a verdadeira mensagem de salvação. O ser humano está perdido, com um buraco na sua alma. E a única resposta é Cristo Jesus. E o chamado de Jesus para segui-lo transforma por completo a nossa vida e pode transformar a vida de outros. O que é que você tem feito? Quais ferramentas você tem utilizado? O que você tem feito com o que Cristo tem colocado nas suas mãos? Você tem usado como instrumento de partilhar o Evangelho? O seu trabalho é só um meio de ganhar dinheiro? A sua família é só um espaço de acolhimento social? Os seus amigos são só um lugar de diversão? Ou em todos esses lugares você tem gritado o nome de Cristo em alto e bom tom para que todos possam receber da salvação? O chamado de Levi também nos incomoda a sermos partilhadores, proclamadores, embaixadores de Cristo, para falarmos da verdadeira vida, daquilo que realmente é importante. Não o dinheiro que os coletores poderiam possuir, os publicanos. Não a aceitação social que talvez eles quisessem buscar quando ouviam o chamado de alguém importante como Jesus, que causava um alvoroço naquela região. Mas Jesus nos oferece vida eterna, paz com Deus, que é muito melhor do que tudo isso. Por fim, nós vemos a indignação, então, dos escribas e dos fariseus que questionam, por que você que se diz filho de Deus, por que você que carrega a lei e os profetas nos lábios o tempo todo, que sai por aí fazendo curas e milagres, come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus é muito claro a respeito do seu chamado. Jesus é muito direto para dizer qual é o seu propósito e missão. Jesus vem para os doentes, para os pecadores. Afinal, Ele mesmo é quem diz a quem deseja salvar. Veja que no começo a gente falou sobre isso, sobre a importância de entender que quem chama é Jesus, que quem escolhe é Cristo. Quem sabe quem pertence à igreja ou não é Cristo, e isso se confirma na forma como Ele manifesta. Ele fala, escribas e fariseus, podem ficar indignados o quanto vocês quiserem. Quem diz quem pertence à minha igreja sou eu. E eu não vim para quem se acha saudável. Eu vim para os pecadores. Jesus, ao chamar Levi, e eu imagino que você perceba que não fala muito de Levi na Bíblia, não é verdade? Fala de Mateus. Jesus, como Simão Pedro, que também teve o seu nome mudado de Simão para Cefas, Pedro, muda também o nome de Levi. Levi também passa a ser chamado de Mateus. Mateus tem um significado muito bonito. Presente de Deus. Ele passa a ser chamado de presente de Deus. Mais uma vez, um homem indigno é chamado para andar ao lado de Jesus. E a sua identidade é forjada em Cristo. Não mais como um publicano rejeitado, mas como presente de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Ser chamado presente de Deus, quando todo mundo quer ver você longe, morto, excluído.
ele não é tratado mais da forma como era antes, mas como filho amado e como dádiva de Deus. E o único que pode fazer isso é realmente Jesus. Trazer mudança por completo, sarar as doenças da nossa alma de uma vez por todas. A indignação dos escribas dos fariseus revela algo do coração deles, que é a arrogância de pensar que eles eram aqueles que faziam a seleção dos bons e dos ruins, dos dignos e dos indignos de fazerem parte da família de Deus. Eles se sentiam nesse posto, e é por isso que eles ficam tão indignados. Eles se sentiam, então, no direito de dizer: Jesus, você está enganado. Isso aí que você está fazendo é de um grande equívoco. Esse não é o tipo de pessoa que vai para Jesus, que vai para a igreja, melhor dizendo, né? Eles nem queriam que fosse para Jesus. Mas isso revela a arrogância do coração deles. E quantas vezes, então, nós fazemos isso mesmo? Deixamos alguém de lado porque a gente acha que também é indigno. Fazemos como fariseus e usamos as nossas preferências como parâmetro para decidir quem é digno e quem não é para fazer parte da igreja. E esquecemos que a igreja é de Cristo, pois é Ele quem chama, é Ele quem escolhe. Os critérios de Deus são muito diferentes dos nossos e nós nem podemos compreender esses critérios por completo. Afinal, Ele chamou a você e a mim, por que Ele não chamaria outros publicanos? Por que Ele não chamaria outros esquisitos? Por que Ele não chamaria outros pecadores? Essa arrogância, na verdade, é aquela sensação de que a gente acha que é mais santo e mais merecedor do que qualquer outro. Que a gente fez coisas melhores ou pecou menos do que o outro e por isso a gente recebe e merece a salvação e o outro não. Era essa sensação que os fariseus e escribas tinham. Afinal, eles eram tão zelosos com a lei de Deus, não dava para comparar e colocar eles no mesmo ambiente que um publicano, ladrão, corrupto, incorreto. Era essa a sensação que eles tinham. A arrogância do crente seletista, o crente que seleciona, vem dessa preposição de uma santidade superior que ele tem em relação aos outros. O incômodo que às vezes a gente tem com alguém que senta do nosso lado na igreja, que talvez esteja um pouco mal cheiroso, não tenha a roupa que a gente acha mais adequada para vir à igreja, que senta do nosso lado e talvez demonstre um trejeito afeminado, e a gente olha, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. O que essa pessoa está fazendo aqui? Ou aquele que tem um posicionamento político diferente do nosso. Você é um... Qual que é a palavra que estão usando agora? Me fugiu da memória. Você é um... Puxa vida. Vou deixar. A hora que vier eu falo. Mas você é um terrorista político, não é essa palavra, enfim. Mas a gente tem os nossos desafetos políticos e às vezes a gente faz isso... usa isso de critério para receber ou não a pessoa. Eu não fico numa igreja que tem esquerdistas. Ou eu não fico numa igreja que as pessoas apoiam aquele fascista. E a gente diz, esse não serve para mim. Jesus chamou você. Pode ter certeza que tem lugar para o fascista aqui também. Jesus chamou a mim. Tem lugar para os progressistas aqui também. A gente precisa dobrar muito o nosso joelho para realmente aprender a amar aos outros publicanos como nós, mas que ainda não tiveram encontro com Cristo e foram livres dos seus maus hábitos publicanos. Por causa dessa prepotência que nós pregamos tão pouco o Evangelho. Por causa dessa prepotência que nós perdemos a compaixão e deixamos de visar a glória de Deus na proclamação do Evangelho e até mesmo no nosso jeito de viver e tratar as pessoas. Quando Jesus disse que veio para os doentes, Ele não estava nem excluindo os fariseus. Embora eles precisassem ser confrontados na sua arrogância, nem mesmo os fariseus estavam sendo excluídos. Quando Ele diz, eu não vim para os que estão sãos, mas para os doentes, Ele estava dizendo para os fariseus, inclusive vocês. Esse pensamento de vocês também revela a doença do coração de vocês. Eu também estou dizendo para vocês, me sigam. O publicano me ouviu, espero que você também me ouça. Mas a gente sabe que os fariseus tiveram um coração muito duro, não é verdade? Fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado. Que a gente não seja endurecido como um fariseu por causa da nossa arrogância espiritual, da nossa prepotência de santidade, que acha que pode incluir ou excluir alguém da igreja, dizer quem vai e quem não vai seguir a Jesus do nosso lado. Quem chama é Jesus. E Ele chama a cada um de nós para pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Para que todo aquele que Ele escolher
seja alcançado pelo Evangelho e possa caminhar ao nosso lado. Não importa quão publicano, impuro e pecador ele seja. Ele quer que você se arrependa, venha até Ele, se humilhe diante da sua majestosa presença, clame por salvação, transformação, propósito e missão. Que Deus nos ajude, irmãos, a sempre lembrarmos que Ele é o dono da igreja, Senhor da missão. Por isso Ele mesmo chama, muda o nosso nome e nos chama para sermos seus missionários, prontos para compartilhar a palavra com outros publicanos, sem fazer separação entre dignos e indignos, bons e ruins, gente que vale de gente que não vale a pena. Mas que nós possamos, como doentes que receberam cura, partilharmos essa cura eterna com outros doentes, para a glória do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a orar mais uma vez comigo, pedindo que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e não deixe que nós nos esqueçamos. Que você possa pôr essa palavra em prática ainda hoje, recebendo aqueles que estão no nosso meio, que ainda não foram acolhidos, mas também vivendo como um grande proclamador do Evangelho, com aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a vivermos a sua palavra, a vivermos a obediência ao seu Evangelho. Que nós possamos ouvir a sua voz, como Levi na coletoria ouviu a sua voz, dizendo, segue-me. Nós queremos te seguir, ó Pai, porque aonde nós poderíamos ir se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que caminho nós poderíamos seguir se só o Senhor pode nos levar a Deus? Aonde mais nós buscaríamos paz ao nosso coração se só o Senhor pode nos trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento? Aonde nós nos purificaríamos se só o seu sangue nos lava de todo pecado? Pai querido, nos alcança com grande salvação. Nos faz, Senhor, proclamadores do seu verdadeiro evangelho, proclamadores da vida, proclamadores da transformação de Cristo. A todo publicano, a todo pecador, a todo aquele que parece indigno e imerecedor. Assim como eu já pareci um dia também, assim como até hoje sou imerecedor da graça de Jesus, mas fui alcançado por seu grande amor. Que nós possamos, ó Pai querido, olhar para nós mesmos e perceber essa realidade, que fomos tão perdoados que qualquer um pode receber também a salvação. Dos pecadores, Pai, nós somos os maiores. E o Senhor nos amou, nos chamou e fazemos parte da sua família. Que nós possamos partilhar dessa cura com outras pessoas também. Que nós possamos nos lembrar que o Senhor veio para os doentes e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum. Todos precisam de Cristo Jesus. Que essa realidade fale ao nosso coração, que essa verdade seja plantada no nosso coração e seja aquilo que baliza a nossa vida diária. Que nós não desperdicemos mais nenhum minuto, um pouco da nossa energia, inteligência, emoções, tempo com outras coisas, senão a proclamação do teu evangelho, a ampliação do reino de Deus, a obediência ao chamado de Cristo para cada um de nós. Trata o nosso coração nessa noite, Pai querido. Que a Igreja Tarumã seja uma igreja receptiva, amorosa, pronta para partilhar o Evangelho, para acolher aqueles que vêm aqui como perdidos, que foram chamados por Jesus, que o Senhor mesmo traz aqui para dentro. E que nós possamos sair também por essas portas, chamando pessoas em nome de Cristo, para seguirem os passos do nosso maravilhoso Salvador, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos leva também em paz para nossas casas, nos dá uma semana abençoada, livre de todo mal, nos reveste de saúde, de paz, sustenta a nossa casa e a nossa família com bênçãos materiais e espirituais, que nada falte no nosso meio, que no meio das lutas nós possamos ser forjados e nos tempos de alegria o nosso coração se encha de gratidão ao Senhor. Fica conosco, nos dá uma semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.